Gente, que alerta importante. Muito. A gente está falando de um assunto muito importante e real e que faz parte do nosso dia a dia. Antes da gente começar a nossa conversa aqui nos estúdios, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora, durante a reportagem a gente estava batendo papo aqui com um especialista e com uma pessoa que viveu isso, e a gente vai apresentar para vocês, mas é importante a gente saber diferenciar as coisas. E eu vou usar como exemplo algo que o Edu sempre diz em relação à alimentação. Um pouquinho de tudo não faz mal, a gente precisa sempre ter bom senso. Porque nós aqui sempre, é verdade, porque nós aqui sempre estimulamos a prática de exercícios físicos, os cuidados com a alimentação, mas isso em busca de algo que é saudável. É você não exagerar. Só que não exagerar também nisso. Não exagerar nos exercícios físicos que podem trazer danos a você. Não exagerar no corte de alimentos que realmente podem fazer falta para você e podem te levar a ter um problema desse tipo. Então é muito importante a gente ter bom senso, a gente estimular a vida saudável. E é esse o segredo. Só antes da gente falar, olha que legal, só abriu aqui. Que bom. Já mudou o tempo rapidamente. E aproveitando isso que você está falando, Celso, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com alguns tipos de dieta que as pessoas fazem, porque assim, cada um tem uma atividade, a Mari tem a dela, você tem a sua, tem a minha, o pessoal de casa tem a dele. Eu acho que assim, você tem algumas dietas que são muito restritivas e a gente já ouviu de alguns médicos especialistas aqui que elas fazem muito mal. Na Europa, alguns países também com relação aos modelos, está existindo um processo inverso. A França porque já fez isso, agora a Inglaterra. Aquele padrão exagerado, muitas vezes de magreza, acaba fazendo mal e acaba virando como se fosse um exemplo negativo, ruim. É isso aí. Olha, a gente está recebendo duas pessoas que vão nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre isso. A Ana Luísa Guzmão, que é advogada, está aqui e ela venceu a anorexia. Ela superou e ela vai dar o exemplo dela. E a gente está recebendo também a Georgia Nigro, que é psicóloga, e ela vai fazer a gente entender um pouquinho mais do que é esse problema, especialmente como um recado às famílias, para que a família possa ajudar. Porque você vai ver que o caso da Ana Luísa é um pouquinho diferente. Ela tocou o alerta, ela tocou o alarme, ela pediu ajuda, mas nem sempre isso acontece. Então, antes da gente conversar com a Georgia, bom dia às duas, muito obrigado pela presença. Ana, conta pro pessoal de casa como foi o seu caso. Você tem 22 anos, você é advogada, você tinha acabado de passar no vestibular, estava começando uma nova vida como universitária, estudante de direito, ou seja, aparentemente tudo bem, um momento bom da sua vida. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Acho que tudo parecia perfeito, eu tinha acabado de passar no vestibular muito concorrido, estudei muito para aquilo e aquele desejo de perfeição, ele nunca parecia estar satisfeito. Então, uma vez que eu estava na faculdade, que eu sempre sonhei, agora eu precisava cuidar de algumas insatisfações que eu tinha com o meu corpo. O meu padrão de rigidez ele era muito forte, começou com uma dieta e a dieta foi se tornando cada semana mais restritiva. Eu nunca tive um sobrepeso, era realmente um exagero. A gente está mostrando algumas fotos suas aí, já bem mais magrinha. Exatamente. Você chegou a emagrecer quantos quilos para chegar nessa foto? Eu fiz um tratamento, muitos. Eu fiz um tratamento que eu não sabia quanto eu pesava, eu me pesava de costas, então eu não sabia exatamente quanto que eu pesava. Eu sei, enfim, que eu já cheguei bem menos de 50 quilos, porque foi a fase que eu pedi ajuda, eu sou bem alta, né? Você é alta, é. Então, foi um período assim que eu emagrecia de 1 quilo a 1,5 quilo por semana. Eu lembro que foi a época do casamento do meu irmão, eu usei um vestido decotado nas costas e ninguém falou que eu tava bonita. Todo mundo falou, você tá doente, tá alguma coisa acontecendo. Foi aí que aquilo começou a soar, tem alguma coisa estranha acontecendo. Até que eu falei, eu preciso parar de emagrecer, a balança só ia descendo e eu não consegui. Então, acho que essa é a grande diferença. Era incontrolável. Não comer era incontrolável para mim, era obsessivo. Você se sentia mal quando você comia? Você tinha vergonha de comer? O que você sentia? Para o pessoal em casa entender, para alguém falar assim, peraí, tá acontecendo a mesma coisa comigo. Eu acho que comer era meu pior pesadelo, assim. Eu tinha certeza que o que eu comesse ia me fazer engordar. E o pior de tudo era a culpa de comer. Então, era melhor não comer do que passar pela culpa de comer e se sentir mal com aquilo. Ana, desculpa, vai lá. Você é uma menina muito inteligente, a gente está conhecendo você hoje, mas a gente percebe pela sua formação, por tudo isso. Você, olhando para o teu passado, você acha que alguma coisa aconteceu para levar a essa doença? Você teve algum desencadeador ou foi indo aos poucos, foi aumentando e foi virando uma obsessão? Você estava falando do negócio da dieta e assim, serve de alerta para você de casa também, você que é pai e mãe, muito adolescente, quer ficar igual ao amiguinho, quer ficar igual à amiguinha, vai lá e faz dietas que são perigosas, podem levar até a morte. A gente já viu casos que podem levar até a morte. Então, eu ia te perguntar isso e também o alerta que você tem que fazer pro pessoal de casa, né? Tá.
Eu acho que tinha uma coisa que minha psicóloga na época falava, que nem todo mundo que começa uma dieta vai desenvolver um transtorno alimentar. Mas todo mundo que tem um transtorno alimentar começou com uma dieta. Então, realmente é uma coisa assim que... No seu caso foi isso, você estava fazendo uma dieta. É uma dieta que foi aumentando e aumentando e aumentando. Eu acho que a anorexia ela é uma doença, acho que a Jorge vai poder falar melhor que eu, mas ela é multifatorial. Ela não começou com um evento específico. Foram juntando vários. Foram vários, por exemplo, eu tenho uma personalidade perfeccionista, um padrão de rigidez forte, eu tive uma situação de estresse muito forte que foi o vestibular. E, enfim, fatores familiares. Então, foram várias coisas que acabaram me levando para essa situação. E que bom que você se deu conta, como o Edu disse, uma pessoa esclarecida, inteligente. Que bom que esse alerta pintou. O Zucca disse, é raro acontecer, a pessoa procurar ajuda. Geralmente é a família que tem que detectar e ajudar. Mas eu queria saber de você, Ana, até para você exemplificar mais o que aconteceu com você. O seu convívio social mudou? As suas amizades, um namorado, de repente um convite para sair para um restaurante, por exemplo. Como é que você encarava isso? A tua rotina social, como é que era? No meu caso, eu tinha um namorado que ele era muito focado em alimentação e em corpo. Eu não sou uma médica, mas se eu olho para trás, eu penso que ele poderia ter também um transtorno alimentar. E então, o nosso convívio ali no nosso namoro não existia passeios de restaurante, de comida. E ele gostava? E ele adorava isso, era que não envolvesse. Tudo era fitness, né? Na verdade, doente. Você achava que era? Tudo doente, na verdade, né? Das minhas amigas, eu me afastei completamente. Eu mudei de período na faculdade, então eu não desenvolvi relacionamentos. Eu estudava no noturno, eu passei para o diurno nesse ano e eu não fiz vínculos naquela época. Depois eu fiz, enfim, conheci as pessoas. Família, eu me afastava, então eu sou uma pessoa que eu amo família, eu amo estar perto, mas envolve comida. Convívio social envolve comida, então eu me afastava. Então, se minha família estivesse jantando na cozinha, eu ia para o quarto estudar, entendeu? Olha, antes da gente conversar com a Jorge, é só aproveitar para fazer um alerta aqui, porque agora há pouco a gente está fazendo uma entrevista sobre Enem, atenção para o Enem e esses momentos que podem despertar outros problemas. Ela acabou de falar, eu passei por uma tensão enorme que foi a época do vestibular, então agora, calma, gente, calma, não vamos arrumar problema onde não existe. Esse tipo de problema tem solução. Não ir bem no Enem, não passar no vestibular, tem solução. Tem solução. Isso não pode atrapalhar a sua vida durante muito tempo e levar você a ter um problema mais grave. Então, agora é o momento de calma, de colocar a cabeça no lugar. Jorge, a gente falava agora há pouco aqui, obrigado mais uma vez pela presença, e o depoimento da Ana é fantástico. É muito bom para ajudar as pessoas a identificarem. Não apenas quem está vivendo o problema, mas quem está próximo, o familiar que está próximo. A gente viu aqui que ela, no caso dela, ela é muito esclarecida, então para ela é bem claro tudo o que aconteceu, até porque ela já passou por isso. Mas normalmente não cai a ficha de quem está vivendo esse problema. Então quem está perto tem que ajudar, não é isso? Sim, bom dia. Sim, é muito difícil as pessoas que têm o transtorno perceberem, porque elas não se percebem doentes. Elas acham que elas não têm um problema. Normal. Como elas se olham no espelho e elas acham que elas estão gordas, que elas precisam emagrecer, elas têm uma visão distorcida de si, elas não acham que elas têm um problema. Você vai chegar e falar, nossa, como você está magra? Ela vai falar, não, imagina, olha aqui, tem uma gordura, imagina, eu preciso perder isso. É muito difícil este processo de fazê-la entender que ela precisa de ajuda. Então, realmente, ela é uma exceção de ter chegado e pedido esta ajuda. Agora, como que a pessoa oferece ajuda? Porque se você chegar fazendo uma pressão, você pode criar um problema maior ainda, o isolamento vai aumentar, vai ficar mais difícil você se aproximar. Como é que você chega e fala assim, ó, tem alguma coisa errada, você precisa de ajuda? Como se faz isso? Eu diria que talvez não pela questão do peso. Como começam a aparecer outros problemas, há um isolamento social, aparecem sintomas depressivos e sintomas obsessivos muitas vezes, talvez por este lado, né? Pelo lado do, olha, mas você está muito triste, você não sai de casa, você não tem mais amigos, e você procurar sensibilizar por este caminho, talvez você consiga que ela vá num psicólogo, que ela vá procurar uma ajuda médica, e daí você sensibilize para uma busca diferente. Eu acho que o carinho e o amor da família vai muito mais do que se você for no embate de uma briga, de
Você não come, você precisa comer. Esse embate você vai afastar, ela vai ter raiva da mãe, vai ter raiva do pai e ela não vai querer buscar ajuda. Talvez lembrar de como que era a vida antes, né? Acho que pra mim eu lembrava de como que era certas coisas que eu tinha perdido, coisas que eram minhas. Eu sou uma pessoa que eu adoro gente, eu adoro relacionamentos. E eu lembrava disso, eu falava, eu quero isso de novo, eu quero a minha vida de novo. Minha vida foi embora. Tá, e tem um corpo vazio aqui. Entre esse querer e você conseguir, foi fácil, foi rápido, deu aquele estalo, não, agora eu vou ganhar peso, eu preciso mudar, ou foi difícil para você? Foi muito difícil. Acho que a fase mais difícil foi eu falar, pronto, tudo bem, eu tô doente, eu tô com uma doença, assumir isso e falar, bom, agora eu preciso voltar a comer. E é muito aos poucos, né? Eu tive um tratamento nutricional bem intenso. E daí você sabe que você precisa melhorar e você coloca a comida na frente e o pensamento começa, eu não vou comer, eu não vou comer. Então você lutar contra isso é muito difícil. É como se tivesse uma pessoa dentro do seu corpo falando, você não vai comer. E você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue visualizar outro horizonte. Esse é o grande trabalho da psicoterapia no começo. É o ajudar a restabelecer essa relação com a comida. Né? Não é nem o tentar entender o que desencadeou uma anorexia. É o restabelecer essa relação. Porque o médico vai passar uma dieta, vai passar um remédio, a nutricionista vai acompanhar, ele vai sentar na frente do prato, ele vai olhar aquela comida. Vai olhar o inimigo ali. E, exatamente. A gente pode fazer uma comparação assim, por exemplo, eu estava escrevendo aqui, ó, a alimentação tem que se adequar à nossa vida, a gente tem que comer, enfim. Quando você muda isso, você vive em função da sua alimentação, daí começam a surgir problemas. Porque quando você deixa de comer, eu já vi pessoas relatando na internet hoje em dia, e pesquisas também, a pessoa deixa de beber água, deixa de comer e ficou fraca. Quer dizer, ela tem que mudar a vida dela. A gente pode fazer esse comparativo? Ali a pessoa começa a ficar doente porque... Quando ela passa a só pensar naquilo, viver em quando ela muda a função da vida em... Sim. Sim, porque isso muda completamente. Sim, alguns tipos de dieta, eu li, e até é legal a gente falar sobre isso, algumas preocupações a gente tem na vida, até quando a gente vai falar sobre alguma coisa, no meu caso, fazer propaganda de algumas coisas. Eu já recusei alguns tipos de trabalho, porque eu acho que cada um tem uma vida e a gente não pode simplesmente colocar todo mundo dentro de uma caixa e falar assim, ó, faz isso daqui que você vai emagrecer. Aquilo que é muito restritivo, pelo menos porque eu tenho de experiência, é muito ruim. A pessoa ela vai ficando praticamente neurótica numa dieta e quando vai ver já perdeu uma série de coisas. E tem o outro lado também, a gente já conversou sobre isso também, o Celso emagreceu e o mais importante para ele foi ter mantido o peso, não é? Porque a pessoa volta com efeito sanfona, que também pode ser prejudicial, né? Sim, sim. O emagrecer, né, ou ser mais gordinho, ou esta relação tem que ser saudável, né? Não importa muito qual é o peso. Importa se você consegue manter a relação saudável com a comida. Você não pode olhar para a comida como se ali fosse o seu inimigo, né? Você não pode ter essa relação com a comida. Exatamente. A comida é um alimento para você, não é teu inimigo, né? Exatamente. Agora, Jorge, essa relação com o espelho é que me desperta a atenção. Realmente as pessoas que têm anorexia, elas têm uma visão distorcida do espelho, elas enxergam uma pessoa maior, mais gordinha? Elas têm, não necessariamente mais gordinha, mas elas têm uma visão distorcida delas próprias, assim, elas enxergam diferente, cada uma enxerga de um jeito diferente. Como é que você se vê no espelho? É diferente. Como você se vê no espelho, Ana? Eu me via magra, mas sem a dimensão da magreza. Eu olhava para aquela parte do corpo que eu achava que ainda não estava magra o suficiente. Meu olhar ele era direcionado. Eu sabia que eu estava magra, eu tinha essa consciência, mas não daquela dimensão de que era uma coisa realmente assustadora. Então, assim... Elas têm uma necessidade de, por exemplo, elas não gostam de sentir as coxas próximas, raspando. Então, né, se tiver um pouquinho raspando, já estou gorda. Eu preciso emagrecer, eu preciso perder alguns quilos. Tem uma necessidade de não ter os seios grandes, então se elas acharem... Só que qual que é esse limite? Né? Para mim pode ser 1
para ela é outro, para você é outro. E para alguém que está, né, com anorexia, é outro. E é aí que entra a questão da doença. E aí que a família tem que estar presente, tem que ajudar, e especialmente o especialista precisa estar ali. Então a gente precisa procurar ajuda, porque é muito difícil sair disso sozinho. É muito difícil. Perfeito. Olha, Ana, você fez um serviço hoje maravilhoso para as pessoas. Eu sei que você sabe o que eu vou te dizer, mas a gente acabou de ver suas fotos e a gente não se conhecia, mas você é muito linda, você é uma mulher muito bonita. Obrigada. E muito mais bonita do que aquela lá que a gente via nas imagens. Eu sei que hoje você sabe disso, mas tenha certeza que é uma constatação de quem nunca tinha te visto antes. Então, Obrigada. você está dando um exemplo muito bacana para todas as pessoas em casa. E, Jorge, obrigado pelas dicas. Eu acho que a gente ajudou muitas famílias hoje a identificar esse problema dentro de casa. E como você falou, realmente é muito difícil. É um momento de união. As pessoas têm que estar juntas para poder apoiar, para que a pessoa possa dar a volta por cima e depois contar os exemplos. Ó, passei por isso, já foi e hoje eu estou feliz, que é o mais importante. Sim, Obrigado. Ó, quem quiser saber mais sobre a anorexia, pode mandar um e-mail para a Georgia. É georgiaargese.psi, de psicóloga, né? Certo? @gmail.com, tá certo? Não, é argese.psi@gmail.com. Tá. Desculpa, Jorge. Então vamos lá, corrige para mim então. Então, argese.psi@gmail.com. Agora tá É isso certo daí, ali. argese.psi@gmail.com. Quem quiser acompanhar o blog da Ana Luísa, anota o endereço aí. Como é que é, Ana? É o Só Clarice Explica. Só clariceexplica.blogspot.com. É isso? É um jogo de palavras que a gente brinca, só Freud explica. Né? Então eu fiz com uma mulher, porque é um espaço que eu falo muito sobre autoestima, sobre sentimentos, nossos sentimentos no geral, o que a mulher hoje passa. E eu tenho hoje leitores homens, então deu uma mudada, mas começou com Só Clarice Explica mesmo para as meninas. Mas é bom, os homens têm que saber como vocês pensam, não é? A gente precisa sempre aprender. Com certeza. Porque aí a gente sempre a gente cuida melhor delas, a gente respeita, sempre é muito importante. Todo mundo tem que saber. E a anorexia também acontece com os homens, como a gente viu ali na reportagem. Então, por isso é importante também esse teu alerta, essa prestação de serviço. Ana, agora eu posso escrever uma revista lá, uma receita lá que não tem problema, né? Não, se fosse anos atrás, você olhar pra mim e falar, pô, esse Edu, que chato, tá fazendo receita. Por favor, eu adoro comer. Agora pode, né? Agora Muito bom, pode. Eu vou te Aninha. mandar uma receita, tá bom? Tá bom, pode ser, Pode com ser? certeza. Obrigado, viu,